Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o arquétipo materno, que é um dos principais na psique do indivíduo. Eu vou usar como base o texto Aspectos Psicológicos do Arquétipo Materno, que está aqui no volume 9 da obra completa do Jung, que se chama Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Então eu vou falar sobre os aspectos positivos e negativos desse arquétipo e as formas adequadas de se relacionar com ele. Então, antes de a gente começar, eu preciso retomar rapidinho o conceito de arquétipo que eu já aprofundei no vídeo anterior, mas basicamente o arquétipo ele é uma estrutura de pensamento inata do ser humano, que nasce com a nossa espécie. É uma forma de aprender a realidade, de representar o mundo e de representar nossos afetos que é instintiva, que é universal da espécie humana. Isso vai ficar mais claro conforme eu for dando os exemplos, mas no caso do arquétipo materno, o bebê nasce com a necessidade instintiva de ter uma mãe, porque sem uma mãe ele não sobrevive. Então ele sai buscando essa figura no mundo. E como que ele faz isso? Ele chora até que apareça alguém que faça esse papel materno na vida dele e alimente ele, e aí ele se sinta protegido e aí ele se acalma. Então ele sai buscando essa figura de mãe instintivamente no mundo. Isso não é difícil de entender se a gente pensar em outras espécies, por exemplo, o rato. O rato ele nasce com medo instintivo de gato. Quando ele sente o cheiro de gato, ele já fica com medo. Por quê? Porque ele encontrou na história da espécie tantas vezes o elemento gato que atacou ele ou matou os membros ali do grupo dele, que faz sentido ele nascer preparado para saber como reagir na presença do estímulo gato, para aumentar as chances de sobrevivência dele. Então imagina se a gente está falando aqui de um predador, né, que você pode encontrar no seu caminho e a espécie já nasce preparada para encontrar ele, imagina um elemento que é tão essencial para a existência do ser humano, que é a mãe, a imagem que a gente não vai ter disso na nossa psique, né, a força que essa imagem não vai ter na gente. Então a gente tem como se fosse essa imagem abstrata que representa a mãe, a gente sabe reconhecer esse estímulo e buscar ele no mundo, né, o bebê sai buscando essa figura que preenche o arquétipo materno, que já nasce com ele. Não é a mãe externa que cria, ele já nasce com o arquétipo materno. A mãe biológica, ou a pessoa que entrar nesse papel de mãe, ela só preenche essa necessidade que já nasceu com o bebê. Então esse encontro entre essa imagem de mãe que já está no inconsciente, que já nasceu com o bebê, e a mãe concreta, aquele exemplo de mãe concreta na vida dele, vai dar origem ao complexo materno, que é o encontro dessas duas instâncias. Que aí pode ser um complexo materno positivo, se o bebê tiver uma experiência positiva com a mãe, ou negativa. Então, no caso de um complexo materno positivo, a gente tem uma criança que é segura, que se sente bem de ser cuidada, que é uma criança sociável, uma criança que se preocupa com os outros, ela tem todo esse aspecto do cuidado, uma boa relação com a alimentação também costuma estar associado com o arquétipo materno positivo. Ela vai ter esse complexo materno, então, positivo e absorver essas características positivas do arquétipo materno. Por um lado, quando você tem um complexo materno negativo, você vai dar origem a uma criança que ela tem um receio da figura materna, então ela não gosta de nada relacionado com cuidado, ela tem problemas de relacionamento, às vezes problemas com alimentação, tem problemas de socialização, porque esse aspecto relacionado com o materno é aversivo para ela. Então, para a gente pegar um exemplo concreto, eu tive uma paciente que teve uma experiência muito ruim com a mãe, de sofrer muita violência verbal e física, então ela desenvolveu uma aversão por ser cuidada. Ela nunca gostava de estar nessa posição de ser cuidada. Ela gostava muito de cuidar dos outros, e isso dava uma certa sensação de controle para ela, mas ela não aceitava ser cuidada, ela sempre se colocava em segundo lugar, ela se negligenciava em muitos aspectos, porque essa imagem materna do cuidado virou uma coisa aversiva para ela. Então na terapia a gente foi tentando entender os lados positivos do arquétipo materno e ajudar ela a absorver eles, para que ela superasse esse complexo negativo que afetava várias áreas da vida dela, inclusive dando dores crônicas no útero que ela tinha e que só melhoraram quando ela foi melhorando essa relação com o arquétipo materno. Então, esses são os efeitos negativos que pode ter. Quando a gente pensa no filho, por exemplo, do sexo masculino, no caso, o complexo materno negativo, ele costuma afetar principalmente a sexualidade. Então, o homem que tem um complexo materno negativo, ou ele se torna extremamente passivo e inseguro com a sexualidade dele, a ponto de ser impotente, ou de se castrar, como no mito de Cibele e Átis.
né, que a mãe, Cibele, tem tanto ciúme do filho que enlouquece ele se castra ali no dia do casamento e se mata. Então esse é o exemplo que o Jung vai dar no livro. Ou que ele se torna um Dom Juan, que é aquela pessoa que tem várias mulheres e tal, tá sempre buscando várias mulheres, que o Jung vai dizer que é uma tentativa inconsciente de buscar a mãe e nunca encontra ela nessas outras mulheres e continua buscando incessantemente. Agora, no caso do complexo materno positivo no filho, ele costuma desenvolver uns talentos de educador, né, que é esse cuidado com o outro, um senso estético bem desenvolvido, a capacidade de ter amizade com mulheres, por exemplo, um conservadorismo saudável, de preservar os valores da tradição, essa capacidade de se sacrificar pelo bem dos outros, por um ideal maior. Tudo isso são efeitos de um complexo materno positivo no filho. Agora, na filha, a situação é mais complicada, porque o complexo materno ele vai atingir os instintos femininos da mulher, então ela pode ter instintos hipertrofiados ou atrofiados. Quando a gente fala de uma hipertrofia do instinto materno, de um complexo materno negativo, a gente tem, por exemplo, uma mulher que tem essa necessidade de cuidar de todo mundo, então ela quer cuidar dos filhos, ela só enxerga o homem como um fecundador para ela ter filhos, e depois que ela engravida, ela coloca também o homem nesse lugar de uma das crianças que precisa ser cuidada por ela, e aí parece que ela tá sempre se sacrificando por todo mundo, fazendo tudo por todos, mas na verdade ela só cuida das pessoas para deixar elas dependentes. Porque se as pessoas se tornarem independentes e forem embora, ela perde o sentido da vida. Então ela tá sempre cuidando dos outros e negligenciando o desenvolvimento da própria personalidade. O segundo caso é a exacerbação do Eros, que é outro instinto feminino. Então a mulher, com raiva da mãe, acaba desenvolvendo uma certa rivalidade dela pelo amor do pai. Então ela fica naquela relação simbolicamente incestuosa com o pai. E quando ela cresce, ela tem dificuldades de estabelecer relacionamentos. Porque ela sempre quer coisas muito intensas. Então ela busca relações que não criem raízes, especialmente com homens casados. Porque ela repete um pouco dessa dinâmica que ela tinha com a mãe na infância. O terceiro caso é aquela que fica no lugar de filha para sempre, apenas filha. Então ela enxerga a mãe como essa figura grandiosa, inalcançável. Ela tá sempre abaixo dessa mãe. E aí ela nunca se enxerga capaz de lidar com o mundo sozinha. Enquanto a mãe vive as experiências de juventude no lugar dela, ela fica nesse lugar de criança. Então ela tende a não se casar, ou quando ela se casa, é com um homem que coloca ela mais no lugar de filha do que de mulher. E por causa dessa inocência, dessa inocência que ela passa para o mundo externo, muitas vezes ela se torna uma vítima também de abuso, de pessoa que percebe essa fragilidade e se aproveita disso. O quarto caso é a defesa contra a mãe, que é a mulher que dedica a vida dela e não ser como a mãe. Então ela quer fazer de tudo para não ser igual à mãe. Quando ela casa é para fugir da mãe, mas ela tem uma resistência contra os deveres de casa, contra o cuidado com os filhos, tem dificuldade de engravidar, pode apresentar abortos espontâneos e também costuma tentar desenvolver uma vida intelectual para desenvolver esse lado mais simbolicamente masculino, para provar para a mãe o quanto ela é estúpida, né? Escapar um pouco desse lado mais associado com o feminino. Então, a solução aqui não é a pessoa ter uma mãe perfeita, porque ninguém tem, né? Se for esperar isso para ser uma pessoa psicologicamente saudável, é impossível. Tanto a pessoa que teve um complexo materno positivo ou negativo, ela pode ter problemas, porque o positivo a pessoa pode ficar muito dependente da mãe, né? Pode querer ficar muito próxima da mãe sempre, e o negativo pode desenvolver essa aversão pelo complexo materno. Mas de qualquer maneira a solução que o Jung vai dar é a pessoa encontrar formas de se relacionar com esse arquétipo materno dentro de si, a partir do próprio inconsciente. E aí separar então a figura da mãe externa do arquétipo materno que está dentro de você e depois absorver as características positivas e lutar contra as negativas. Então o Newman vai falar que esse é o ponto determinante do desenvolvimento psicológico, onde você consegue se alinhar com a mãe positiva, que é a Virgem Mãe Celeste, e enfrentar a mãe negativa, que é o dragão, o hermafrodita. E por que o hermafrodita é um símbolo da mãe negativa? Porque quando a gente pensa nos dois sexos misturados, a gente pensa numa indiferenciação entre o bebê e a mãe. E quando a criança é pequena, não tem muita diferença entre ela, o corpo da mãe e o corpo dela, então ela fica essa criatura ambígua, né, misturada com a mãe. E aí ela precisa se separar dessa mãe para conseguir se desenvolver. Então a mãe, que é o dragão, ela quer manter os filhos dentro do ventre, manter a dependência delas, impedir o desenvolvimento deles. Então por isso que ela mantém eles nesse mundo caótico dentro do ventre dela, essa mistura com ela, que é simbolizada por esse
hermafroditismo, que, por exemplo, Tiamat, que é a rainha dos dragões, tem na mitologia babilônica. É a mãe dos deuses, mas que depois vai tentar engolir eles, e aí Marduk tem que ir lá e despedaçar ela para ele se casar com a virgem, né? Então ele tem que despedaçar a mãe para criar o mundo, né? Criar a consciência, e aí ele acessar esse lado positivo do feminino, que é a virgem. E aí é diferente, por exemplo, da figura de Maria, que papel que ela tem na vida de Cristo. Ela incentiva Cristo a assumir a missão dele, dar o amor necessário que ele precisa para ter confiança para enfrentar a tarefa dele no mundo. Por isso que ela que incentiva Cristo a fazer os primeiros milagres ali nas bodas de Caná. Mesmo sabendo que a partir dali começa o ministério dele que vai terminar na crucificação, ela incentiva ele a assumir a tarefa dele no mundo. É isso que a mãe positiva faz. E é por isso que é tão importante a gente ter essas figuras mitológicas para fazer essa higiene psíquica, saber separar o aspecto negativo do positivo, dos arquétipos, para a gente se relacionar melhor com eles, né? Então, enquanto para o adolescente ou para a criança é adequado você buscar uma figura de mãe externa, né? A criança buscar esse apoio materno na mãe biológica, o adolescente já tira um pouco isso da família e vai buscar num grupo fora, numa figura fora da família, ou às vezes numa professora, num ídolo, numa amiga mais velha. Para o adulto, o ideal é que ele pare de buscar essa figura de mãe no mundo externo e passe a encontrar essa mãe dentro dele, né? E aí as figuras mitológicas ajudam muito você a se relacionar com a sua mãe interna, com o arquétipo materno. Por exemplo, eu dei o exemplo da Virgem Maria, né? É uma das formas de se relacionar com esse arquétipo materno e tirar ele do mundo externo e colocar ele, encontrar ele nessa dimensão interior, ou numa dimensão espiritual, metafísica, né? Dependendo da perspectiva que você olhar. Mas de qualquer maneira te ajuda a parar de buscar uma mãe nos outros e se tornar mais independente do mundo externo, né? Isso pro Jung era tão real a ponto dele falar que se o indivíduo não tem um simbolismo religioso, ele nunca vai conseguir se separar da família. Ele diz isso aqui nesse livro que é o Desenvolvimento da Personalidade. Ele vai falar isso aqui. Onde faltar o simbolismo religioso ou onde ele for vítima de incompreensão, as coisas não correrão bem. Faltando a orientação para as verdades religiosas, não existirá mais nada que possa libertar o homem da sua ligação biológica original com a família. Então, se falta essa figura, esse simbolismo religioso para separar o indivíduo da mãe externa dele, para ligar ele com a mãe interior, ele nunca se separa de fato da família. O máximo que acontece é ele se separar, sair da casa da mãe e aí se casar com uma mulher, de repente, que ele coloca no lugar de mãe. Ou sempre buscar alguma coisa para substituir a mãe, né? Para ser cuidado. Então, essa é a importância do arquétipo materno para o desenvolvimento psicológico do indivíduo e por isso que é importante a gente aprender a se relacionar com ele. De novo, a religião faz isso pela gente, ajuda a gente a ter essa independência do mundo externo, mas existem outras formas, né? Através de uma análise do inconsciente, por exemplo, você encontrar essa figura de mãe dentro de você e aprender a se relacionar com ela, só que nesse caso é muito mais difícil porque é muito tentativa e erro, é muito tato, e você vai fazer isso de uma forma muito particular, então às vezes isso te exclui um pouco da sua comunidade, enquanto na religião você já tem a sabedoria das épocas ali, todas concentradas nesses rituais, nessas imagens, que te ajudam a entrar em contato com esse arquétipo materno, com esses símbolos, e tirar o melhor deles já, né? Já fez essa separação do joio e do trigo. Então, além de te ajudar a entrar em contato com o seu interior e ao mesmo tempo te juntar com a sua comunidade, né? Mas isso aí depende de cada pessoa. Mas basicamente é isso então, o arquétipo materno, né? A importância dele para o desenvolvimento do indivíduo, né? No aspecto positivo ele incentiva esse contato social, essa participação no grupo, esse cuidado com o outro, esse se sacrificar por valores espirituais mais relacionados com o amor, essa relação positiva com a alimentação, por exemplo. No aspecto negativo a gente vai ver esse apego, essa dependência emocional, essa dificuldade de lidar com os limites. Então, a pessoa tem dificuldade de controlar a alimentação ou os vícios também, porque ela não consegue colocar esses limites. Ela vive nesse mundo ainda muito preso no útero materno, tá querendo sentir prazer o tempo todo, então não amadurece plenamente. E é por isso que você tem que se aliar com a mãe positiva para enfrentar esse aspecto negativo. Então eu vou continuar falando dos arquétipos principais que estão nesse livro aqui, né, nos arquétipos do inconsciente coletivo. Então se você se interessa pelo assunto, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, compartilha com os amigos e em breve eu posto o próximo vídeo. Um abraço!